Bom dia, graça e paz. Eu quero compartilhar com você nesta manhã, aqui em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abizirita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão estava malhando o trigo no lugar que tinha que fazer suco de uva ou vinho. Porém, foi uma estratégia que ele teve para salvar dos midianitas, porque os midianitas, quando o trigo já estava para ser colhido, eles iam lá e colhiam antecipadamente. Porém, Gideão estava malhando ali o trigo dele, num lugar que não tinha nada a ver, mas foi uma estratégia que ele teve, para que não faltasse o pão para a sua casa. E nós vemos aqui que Deus ali ordenou a ele para que ele viesse salvar o povo de Israel. E nós vemos aqui no versículo 14 que fala assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão se sentia incapaz, porque ele se sentia o menor da casa. E muitas das vezes nós nos sentimos o menor. Porém, se Deus te escolheu, se Ele te chamou, Ele vai te fortalecer, Ele vai te capacitar. Faça apenas a sua parte. Se prontifique a ser capacitado pelo Senhor. Se esforce. Faça a obra do Senhor. Aquilo que te vier à mão, faça conforme as suas forças, conforme fala lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Então se dedique ao seu chamado. Nós vemos aqui que Gideão, ele fez prova com Deus. Ele falou que ele era o menor da casa, que ele era o mais pobre em Manassés, que ele era o menor da casa do pai dele, mas isso nada foi desculpa para Deus, porque Deus, quando chama, ele capacita. Não que ele não chame os capacitados, chama assim, porque ele chamou Paulo. Paulo era um homem letrado, um homem que tinha muito estudo, foi criado aos pés de Gamaliel. Porém, aqui Gideão era um homem simples, mas Deus achou graça nele e o chamou. E se Deus tem achado graça em você, tome posse, se mantenha de pé. Se você se encontra prostrado, levante-se e faça-se cumprir o propósito de Deus na sua vida. Nós lemos aqui que Gideão, ele faz prova com Deus. Ele faz prova. Porém, Deus permanece ali. Nós lemos aqui no versículo 16, que fala assim: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei graça, mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu o anjo: esperarei até que voltes. Gideão fez prova com Deus, Deus provou que estava com ele. Nós lemos mais adiante, no versículo 19, que fala assim: então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, e carne, pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha, ou pedra lisa, rocha, uma pedra lisa, e derrama-lhe por cima o caldo, e assim o fez. Aí Gideão foi seguindo
obedecendo ali o que o anjo estava falando para ele. No versículo 21, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado. Esse anjo do Senhor estava com um cajado. Esse anjo aqui é a teofania. Esse anjo do Senhor, o anjo, quando é com A maiúsculo, anjo do Senhor, é Jesus Cristo, tá? E aqui fala, e tocou a carne, com a ponta do cajado, o anjo do Senhor tocou a carne, tocou os bolos ázimos, então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. O que eu quero dizer aqui nesta hora, nesse momento, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas que esse vídeo, que essa palavra possa falar no seu coração. Que o anjo do Senhor, assim como tocou esse bolo, essa carne, e saiu fogo ali da penha, e o fogo consumiu a carne e os bolos, e até o caldo secou, porque o fogo consumiu tudo. O que eu estou querendo dizer é que a ponta desse cajado fez com que aquela penha surgisse fogo e consumisse. Que a ponta desse cajado venha tocar também nas nossas vidas e venha consumir da nossa vida toda enfermidade, seja do corpo físico, ou seja da alma, ou seja emocional, venha ser consumido pelo fogo do Senhor. Todo fruto da carne, toda mentira. Se você tem algo na sua vida que precisa de uma cura, de uma libertação, de um vício, que o fogo do Senhor venha quebrar essas cadeias e venha te libertar nessa hora. Assim como esse cajado ali tocou naquela penha, e ali aquele fogo consumiu aquela carne e aqueles bolos, que o fogo do Senhor venha consumir toda a fraqueza espiritual, toda a incredulidade, todo o desânimo, venha cair por terra, venha ser consumido. Que o fogo do Senhor venha consumir toda a artimanha do inferno contra a tua vida. Que o fogo do Senhor venha te forjar e te fortalecer diante dele. Que os propósitos de Deus na tua vida sejam estabelecidos. Porque lá em Jó 42:1 fala que os propósitos de Deus não serão frustrados. E que os propósitos de Deus não sejam frustrados na sua vida, mas que você cumpra o propósito do Senhor, assim como Gideão cumpriu o propósito de Deus, sendo chamado. Ele fez prova, Deus aprovou, e com 300 homens ele foi na guerra e ele venceu. Não porque foi pelo braço dele, mas foi porque o Senhor esteve com ele. Então creia que o Senhor está contigo. E que o fogo do Senhor queimará da tua vida tudo aquilo que não faz parte dele. Receba essa palavra neste momento. Que o fogo do Senhor queime toda a artimanha do inferno, toda enfermidade, toda a fraqueza espiritual, toda a incredulidade. E que o fogo do Senhor te forge, para que você seja uma pessoa renovada em Cristo Jesus. Receba esta palavra. Dê o like se essa palavra falou com você. Compartilhe esse vídeo e se inscreva nesse canal. É um canal novo, onde proclamaremos o Evangelho de Jesus Cristo genuíno. Amém.